O fim do ano está chegando, as férias estão chegando e talvez tenha chegado a hora de você receber na sua casa hóspedes. Os hóspedes vão ficar onde? Naquele quartinho que você usa como home office. E aquele quartinho, ele é um quartinho que às vezes é bom para você e ruim para o hóspede, ou às vezes é ruim para você e ruim para o hóspede, ou às vezes é ruim para você e bom para o hóspede. O ideal é que ele seja bom para os dois, né? Qual é a melhor solução que eu vejo para você receber hóspedes no seu quarto que você usa como escritório, como home office? É uma cama retrátil, porque uma cama retrátil ela vai ocupar o mesmo espaço que um armário na parede, que a sua estante, né? Ele vai ocupar ali. Tá bom, não que a sua estante de livros, porque 25 centímetros já seriam suficientes para você ter uma estante de livros. A maior parte das estantes a gente faz com 30, por uma questão até de segurança. Só que para você embutir uma cama nessa estante, você precisa ter no mínimo 35 centímetros por causa da ferragem, né? E eu acho que no máximo ela chega a 45. Se você for embutir ela num guarda-roupa, o guarda-roupa tem que ter no mínimo 55 centímetros de profundidade, então tá tudo bem, né? Precisa ver também o espaço que ela vai ocupar depois que ela abrir essa cama retrátil. Não é só o espaço que ela ocupa na parede, mas o espaço que ela ocupa quando ela vai abrir. Qual é o peso que ela suporta? Qual é a média de peso das pessoas que você vai receber? O engenheiro, a cabeça do engenheiro, quando vai calcular alguma coisa, calcula sempre para mais. E eu sou super fã desse esquema do engenheiro, calcula sempre para mais. Se você acha que vai receber uma pessoa de 75 quilos, calcula para uma pessoa de 150, tá? Aí você vai ter a segurança de que não vai aparecer alguém de 100 quilos junto com ela e vai acabar quebrando sua cama. Qual é a maior vantagem que eu vejo nessa cama retrátil, além de ocupar pouco espaço? Que você pode colocar um colchão decente nessa cama. Quando você pensa em receber alguém, você já pensou que você pode ser a visita? E seria desagradável ficar num colchão pior. Deixa pra mim nos comentários qual foi a pior situação de hospedagem que você já ficou. Era um hotel? Era a casa de alguém? Só conta a situação, tá? Não conta o nome da pessoa nem o nome do hotel, porque eu não quero problema pra cima de mim. Combinado? Aliás, você já curtiu esse vídeo? Aproveita e já curte, porque depois você vai esquecer. E se depois você não gostar do que eu falar, você deixa o dislike, não tem problema não. O problema é eu produzir esse conteúdo e não saber se você tá gostando ou não. Por que é importante pra mim saber se essa cama ocupa espaço ou não? Porque para você ter o melhor dos mundos em termos de escritório em casa, sua mesa tem que ficar no centro do ambiente. Porque se ela ficar de cara para a janela, é lindo, você vai ter a melhor luz da sua vida, né? Que é a luz do sol. Mas você também vai ter mais distrações, você vai ter dificuldade de se concentrar. Se você ficar de cara para a parede, você vai se sentir de castigo, aquele vai deixar de ser o home office, vai ser o quartinho do castigo para você. E se você ficar de costas para a porta, você vai ter uma situação subconsciente de insegurança. Então, o melhor dos mundos é que essa mesa fique no centro do ambiente, de forma que você tenha as costas protegidas, veja quem entra e quem sai pela porta e veja o que acontece na janela sem precisar virar a cabeça 360 graus como a menina do Exorcista. Só que depende muito do tamanho do quarto, né? Então você tem que calcular como é que vai ser o tamanho dessa mesa. O tamanho da mesa em si depende do equipamento que você usa. Você usa um notebook ou um laptop, né? Ou você usa um desktop, porque o desktop ele precisa do espaço do monitor, ele precisa do espaço do teclado, o espaço que você apoia a mão para digitar. Ele precisa de mais espaço. Geralmente você precisa de 60 centímetros de profundidade numa mesa que você vai ter um desktop, é o mínimo. E para você ter um notebook já é mais tranquilo, porque aquele notebook ele vai ter uns 23 centímetros mais ou menos ali do espaço do teclado, você deixa mais uns 10 para sua mão. Então com
35, 40 centímetros, você já tem um espaço confortável para usar um laptop, um notebook. Eu sempre fico confusa entre notebook e laptop. Eu não sei qual que é qual, mas eu tinha a impressão que o notebook era caderno, mas eu posso estar enganada. E todo mundo chama de notebook, né? Mas eu tenho a impressão que o correto seria laptop. Enfim, não vem ao caso. Mas quando você tem esse equipamento portátil, agora acertei! Quando você tem um computador portátil, você consegue ter mesas menores. E aí, quando vem o hóspede, você abaixa a cama, você pode deixar essa mesa encostada num cantinho, sendo apoio para as coisas do hóspede. Ou você pode ter uma mesa articulada, que você fecha os pés e fecha o tampo, né? E também deixa ela guardada no cantinho. E a sua cadeira, que é óbvio que você vai escolher uma cadeira com um selo de ergonomia do Inmetro, né? No mínimo, a sua cadeira vai servir de apoio para o hóspede, né? No caso de você ter uma mesa retrátil. Quais seriam as outras alternativas e por que eu não recomendo usar essas alternativas? O sofá-cama. O sofá-cama, ele ocupa mais espaço e você não vai usar. Ele vai ficar ali só para o hóspede. Ele vai ficar ali pegando pó, tomando espaço, né? Às vezes ele vai ficar ali pegando pelo, porque a gata vai ficar o tempo inteiro nesse sofá-cama. E se você receber alguém que tem rinite, não vai ser agradável. Futon, nossa, desculpa quem gosta de futon, mas tem uma cara de desconfortável aquilo ali. Eu nem considero como uma hipótese. Eu considero como hipótese usar colchão inflável. Tem uns colchões infláveis que eles têm uma altura boa, ocupam pouco espaço também e tem uma altura boa. Mas de novo, se você tem uma gata em casa, se você tem um gato, um cachorro, é fácil. Não mostra o rabo para as pessoas, seja discreta. Fácil que você vai conseguir furar o seu investimento, furar com a visita, furar o seu colchão, né? Então, por isso que eu não considero essas alternativas. Existe a estrutura que você compra e dá para o marceneiro fazer ali um painel atrás da sua escrivaninha, fica um painel de fundo interessante. Você pode deixar uma madeira lisa também no fundo da sua cama retrátil. E existe cama retrátil já pronta para comprar. Tem cara de mais frágil, mas é uma solução mais barata. Tem que ver, veja o peso que essas camas aguentam, ok? Veja o espaço que ela vai ocupar. Tem umas camas que elas usam a prateleira como pezinho. Então você tem que tirar as coisas que estão naquela prateleira para poder baixar a cama. Já é um pouquinho mais desconfortável, mas é melhor do que ocupa ainda menos espaço que um sofá-cama. O fundamental é que você tenha conforto psicológico na hora de trabalhar. O conforto psicológico é o mais importante. A ergonomia é a segunda coisa mais importante na hora de trabalhar. E, ao mesmo tempo, receba seus hóspedes com conforto. Você já imaginou se a sua avó vem te visitar e a única coisa que você tem para oferecer para ela é uma cama ruim, tem um colchão ruim? Né? É complicado, né? Você vai deixar sua avó naquela situação? Você precisa da minha ajuda para projetar o seu home office, para te dar uma consultoria de como é que você vai decorar o seu home office, como é que você vai fazer um layout decente no seu home office, respeitando a sua psicologia, respeitando o seu instinto de sobrevivência, né? Meus contatos estão na descrição. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para mais vídeos como esse e até o próximo.